Fala pessoal, esses dias aí aconteceu uma outra barbaridade, né? Mais uma barbaridade nesse país. O país dos absurdos, o país das barbaridades, das tragédias anunciadas, né? Isso virou rotina aqui nesse país, que um indivíduo, um criminoso, um monstro, que já tinha sido preso várias vezes, diversas vezes, por estupro, um tal de Ítalo. O cara tava livre e acabou fazendo, infelizmente, mais uma vítima, a Vanessa, né? A jovem Vanessa, uma moça linda aí, com muita história, muita vida ainda pela frente, 20 e poucos anos, universitária. Mais uma vida ceifada de forma brutal. É um caso que revoltou demais o país. Mais um caso, né, de muita indignação. E virou manchetes e toda aquela discussão, né? E o que mais absurdo nessa história, o tal do Ítalo já tinha sido preso desde 2002, 2003, praticando esses crimes, violentando mulheres. O cara era preso, ele chegou a ficar uns 20 anos preso, foi solto e cometeu de novo, agora de uma forma mais bárbara, mais violenta ainda, né? Porque fez uma vítima fatal. Eu não sei se nas outras ocasiões não tinha resultado em morte, mas dessa vez ele fez essa vítima, a Vanessa. Muito triste, pessoal, assim, e muito revoltante pela situação da justiça do nosso país. Uma justiça que quer prejudicar pessoas inocentes, pessoas honestas, mas que passa a mão na cabeça de bandido, de criminoso, tem pena de bandido, de vagabundo. É lastimável, é revoltante. Um cara que foi preso e solto diversas vezes, porque a justiça tem pena, porque a justiça, infelizmente, tem partido político, tem ideologia política que protege os criminosos, que vitimiza os criminosos, porque o Ítalo é negro, pobre, colocam ele como vítima da sociedade, né? Quem são as verdadeiras vítimas, de fato, na mão desses monstros? Agora querem achar um culpado, né? Agora querem colocar a Vanessa, o caixão da Vanessa, transformar o caixão da Vanessa num palanque político de esquerda, culpando o machismo, o tal machismo abstrato, né? Mas a culpa da morte da Vanessa não foi o machismo. A culpa da morte da Vanessa foi da impunidade de uma justiça que protege bandidos, que vitimiza bandidos, que solta bandidos. Quantos criminosos não estão repetindo e piorando seus crimes porque são soltos? Pouco tempo atrás tinha criminoso recebendo aquele privilégio de saidinha de Natal, saidinha do ano, do fim de ano, e cometendo crimes bárbaros. Então não venham falar que a culpa é machismo. Eu não protejo, não defendo machismo. Existe machismo, infelizmente, é algo que tem que ser trabalhado aí também. Mas a culpa não é do machismo, não queiram desvirtuar o assunto. A culpa é da impunidade desse país. E na hora que a gente fala de aumentar a punição, na hora que a gente defende punições mais rigorosas, a mesma galerinha vota contra esses projetos. Agora, na minha opinião, qualquer país minimamente sério tem que ter prisão perpétua. Por que o cara comete um crime desse nível, ceifa uma vida inocente, sem motivo nenhum,
E por que ele tem direito de ficar livre? Qual que é o sentido lógico disso? Sabe? Os juízes, esses juízes, todas as pessoas envolvidas no processo de perdão, de soltura aí do Ítalo, tinham que ir lá pedir pessoalmente desculpas para a família da Vanessa. A verdade é essa. Eles são culpados pela morte da Vanessa também. A verdade é essa. Eles teriam que ter seus nomes divulgados pela imprensa e deveriam fazer cartazes, postar na rede social, protestando contra esses profissionais aí, esses servidores públicos, esses juízes. Tá na hora da sociedade começar a conhecer essas pessoas e cobrar essas pessoas, esses juízes que soltam criminosos, soltam monstros, deixam monstros soltos nas ruas para cometerem crimes cada vez piores, repetirem os mesmos erros. Qual que é a ideia do cara? O cara foi preso várias vezes por estupro e acha que um cara desse pode ficar solto na rua? Olha o que deu, não existe ex-estuprador. Obviamente que, espiritualmente falando, biblicamente falando, sim, pode existir ex-estuprador se passar realmente por um verdadeiro processo de conversão. E eu garanto pra você que é muito raro, tá? Tem muita gente que defende, o cristão não pode ser a favor da prisão perpétua porque o criminoso pode se arrepender. O praticante de crimes hediondos pode se arrepender. Pode sim, a possibilidade existe, a possibilidade está aberta a ele. Mas eu quero que você me levante aqui qual que é a porcentagem, a estatística de monstros que cometeram crimes hediondos e se converteram verdadeiramente, se arrependeram verdadeiramente da sua iniquidade, dos seus pecados. Pode fazer um levantamento, pode comentar aqui os casos que você conhece de fato. E mesmo assim eu não deixo de defender, mesmo diante de uma conversão verdadeira, não deixo de defender prisão perpétua. Porque ele vai ter muito tempo na cadeia para se converter, para estudar a palavra de Deus. Entendeu? Então são pautas que são urgentes nesse país, para mudar radicalmente esse país. Tem muito a ver com a justiça, tem muito a ver com segurança pública, penas mais rigorosas, prisão perpétua, redução da maioridade penal. São assuntos mais do que urgentes, que a gente deve estar muito ligado quando a gente for para as urnas nesse ano de novo, entendeu? Agora sobre o Ítalo, sobre a Vanessa, o que eu espero? Que Deus tenha misericórdia da alma dela, que ela sim possa ter partido desse mundo com uma situação espiritual boa. Espero que ela conhecesse Jesus de verdade. De qualquer jeito, ela conhecendo Jesus ou não, o Ítalo vai pagar pelo que ele fez no dia do juízo. Não tenho dúvida disso. Entendeu? E pro Ítalo eu espero que ele pague pelo que ele fez aqui na nossa justiça do mundo, né? Que ele fique preso. Pra mim pode ficar preso a vida inteira. E eu quero que ele seja salvo, cara. Quero que ele se arrependa. Eu queria ver um monstro desse realmente arrependido e convertido, entregue verdadeiramente a Jesus Cristo, humilhado, tendo noção das barbaridades que ele cometeu na vida. A graça está assim aberta a ele, entendeu? Eu espero isso. A melhor coisa que a gente pode esperar para um bandido é uma verdadeira conversão.
Só que uma verdadeira conversão no nível desse, cara, vai demandar um arrependimento tão forte, tão grande, tão genuíno, tão avassalador que realmente é muito raro da gente ver. É muito raro da gente ver, mas eu gostaria mesmo de ver isso. Ou se não, caso contrário, ele vai prestar uma conta muito alta diante de Deus no último dia. Diante do eterno juiz, do juiz supremo. Aquele juiz que é realmente justo. Não igual esses juízes corruptos, ideológicos que a gente tem aqui nesse país. Mas aquele juiz reto, perfeito, que todo ser humano vai estar diante dele um dia para prestar conta pelo que fez. Os grandes, os pequenos, os livres, os escravos, os patrões, os empregados, os negros, os brancos, os homens, as mulheres, todos teremos a mesma estatura, a mesma fragilidade diante dele. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deus tenha piedade do nosso país, Deus tenha misericórdia do nosso país, que possamos, se for da vontade de Deus, ver dias melhores aí. Mas é isso aí, Deus abençoe a vida de vocês, não tenham ídolos, leiam a Bíblia, um grande abraço, falou!